Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais uma semana, né? Com a nossa leitura, com o tempo aqui com o Senhor. E eu acredito que esse final de semana foi um final de semana aí para muita gente descansar, feriado prolongado, né? Espero que você tenha aproveitado aí em família, descansando, parando mais um tempo para estar com o Senhor, lendo, né? Nós meditamos a semana toda no livro de Provérbios e essa semana a gente começa então novamente dentro do reinado de Salomão, dentro desse tempo, né, que Salomão vai agora estar no comando de Israel como rei, depois do seu pai Davi. Nós vamos ver tantas coisas que o Senhor vai fazer através desse homem tão sábio e que nos deixou muita sabedoria dentro da palavra para que nós pudéssemos meditar, ler, né, e tomar isso para as nossas vidas também. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, pela edificação que a Tua palavra tem feito no nosso espírito. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida das pessoas que têm estado aqui conosco na leitura. Nos fortalece cada dia mais, Senhor. Nos dá condições, Pai, de perseverarmos. Nos anima cada dia, Senhor, na Tua presença, com mais do Senhor. Sacia a nossa sede, a nossa fome de Ti, Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, todos os dias e desejamos isso cada dia mais. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor tem construído em nós. Nós desejamos cada dia mais o Senhor, a Tua presença, esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento. Obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 25, dia 1, né? Nós vamos voltar para o livro de 1 Reis, 2 Crônicas, justamente nesse reinado de Salomão agora, né? E o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um grande amigo de Davi. Por isso, quando soube que Salomão, filho de Davi, era o novo rei de Israel, mandou representantes para felicitá-lo. Salomão enviou a seguinte mensagem para Hirão: Você bem sabe que meu pai Davi não pôde construir uma casa ao nome do Senhor, o seu Deus, por causa das numerosas guerras que travou, e ele ficou esperando que o Senhor colocasse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, deu paz a Israel com os vizinhos de todos os lados. Não tenho inimigos estrangeiros, nem revoltas dentro do país. Por isso, estou com planos de construir uma casa para o Senhor, o meu Deus, exatamente como ele havia prescrito ao meu pai Davi. O seu filho, a quem eu colocarei no trono, o seu trono construirá uma casa em honra ao meu nome. Agora eu lhe peço que me ajude com esse projeto. Peço que seus homens cortem para mim cedros do Líbano, e mandarei meus homens para trabalharem ao lado deles, e pagarei aos seus homens o salário que você pedir. Pois, como você bem sabe, ninguém em Israel corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente com a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para ser o rei do grande povo de Israel. Então ele mandou a seguinte resposta a Salomão: Recebi a sua mensagem e vou fazer conforme o seu pedido, no que se refere à madeira. Posso fornecer madeira de cedro e de pinho. Meus homens trarão as toras das montanhas do Líbano até o mar Mediterrâneo e farão jangadas delas. Essas toras em forma de jangada irão flutuando ao longo da costa até o lugar que você indicar. Depois desmancharemos as jangadas e lhe entregaremos a madeira. Você pode me pagar com alimento para minha casa. Assim Hirão cortou para Salomão tanta madeira de cedro e de pinho quanto ele desejou. E como pagamento, Salomão mandou a ele cada ano 20.000 tonéis de trigo para o sustento de sua casa e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu a Salomão grande sabedoria, exatamente como lhe havia prometido. Hirão e Salomão fizeram um tratado de paz. Então Salomão chamou 30.000 trabalhadores de todo Israel e mandou esses homens ao Líbano, em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa.
Adonirão era o chefe geral desses acampamentos de trabalho. Além desses, Salomão tinha 70.000 operários, 80.000 cortadores de pedra na região das montanhas e 3.300 chefes de turmas que supervisionavam as obras e comandavam os trabalhadores. Por ordem do rei, os cortadores de pedra modelavam enormes blocos de pedra de ótima qualidade para o alicerce do templo. Homens de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e de Hirão no corte e preparo da madeira e também no preparo das pedras para a construção do templo. Então a gente tem aqui, nesse capítulo de 1 Reis, o início, dessa construção, ou na verdade da preparação dos materiais para a construção do templo. A palavra vai dizer que Hirão, esse rei de Tiro, que também era muito amigo de Davi, agora se torna também parceiro com Salomão, sabendo que o reino de Israel é um reino de muita prosperidade, que ele estava mais do que certo em fazer esse tratado de paz, em estar junto com Israel. Hirão vai ser um rei de Tiro que em diversas passagens a gente vai ver ele realmente trabalhando junto, tanto com Davi quanto agora com Salomão. Capítulo 6. Foi na primavera do 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a construção do templo. Isso ocorre 480 anos depois que o povo de Israel deixou a escravidão do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 12 metros e meio de altura. Na frente do templo havia uma entrada especial do santuário, que media 9 metros de largura e avançava 4 metros e meio à frente do templo. De ponta a ponta havia janelas estreitas. Nos 2 lados do templo foram construídos quartos que davam de frente para os muros de fora. Cercavam o santuário e o lugar santíssimo. Esses quartos eram de 3 andares. O andar de baixo media 2 metros e 25 centímetros. O segundo andar media 2 metros e 70 centímetros. E o andar de cima media 3 metros e 15 centímetros. Os quartos estavam ligados às paredes do templo, de modo que não fosse necessário perfurar as paredes com as vigas. As pedras usadas na construção do templo eram preparadas na própria pedreira, de modo que toda a estrutura do templo foi construída sem que se houvesse o som de martelo, de machado ou de qualquer outra ferramenta no local da construção. A entrada para o andar de baixo desses cômodos laterais ficava pelo lado direito do templo, e havia uma escada que subia para o 2º andar e outra escada que ia do 2º para o 3º andar. Depois de acabada a construção do templo, Salomão revestiu tudo com chapas de madeira de cedro, incluindo as vigas e as colunas. Havia uma construção anexa em cada lado do edifício, ligada às paredes do templo por madeira de cedro. Cada andar dessa construção anexa media 2 metros e 25 centímetros de altura. Então o Senhor mandou esta mensagem a Salomão com respeito ao templo que ele estava construindo. Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir todos os meus mandamentos e as minhas instruções, cumprirei o que disse ao seu pai Davi. Morarei no meio dos israelitas e nunca abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o chão até o teto, foi forrado com tábuas de madeira de cedro. E o assoalho do templo foi feito com tábuas de pinho. A sala interior, situada na parte de trás do templo, media 9 metros. Salomão fez uma divisão com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Esse era o santuário interno, ou seja, o lugar santíssimo. O restante do templo, o lugar santo, media 18 metros e 30 centímetros de comprimento. Todo o interior do templo era de cedro, que cobria totalmente as paredes de pedras e estava entalhado com desenhos de botões e flores abertas. Ele preparou o santuário interno, onde foi colocada a arca da aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. As paredes e o teto desse lugar santo estavam cobertos de ouro puro, e Salomão fez um altar revestido com tábuas de cedro. Depois ele cobriu com ouro puro o interior do restante do templo, incluindo o altar de cedro,
e fez correntes de ouro para proteger a entrada do lugar santíssimo. Também revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, lugar santíssimo, Salomão esculpiu 2 querubins feitos de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura. Cada querubim tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava a outra parede. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio da sala. Ele cobriu os 2 querubins com ouro. Figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas foram gravadas em todas as paredes internas e externas das 2 salas do templo. Salomão também revestiu o soalho das 2 salas com ouro. As portas que davam entrada para o santuário interno eram de madeira de oliveira, com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira estavam esculpidos querubins, palmeiras e flores abertas, tudo coberto com ouro. Depois ele fez os pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de madeira de pinho, cada porta com 2 folhas presas por dobradiças. Nessas portas havia figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas, cuidadosamente revestidas de ouro. A parede do pátio interno tinha 3 camadas de pedras cortadas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi assentado perto do meio de maio, no 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada em cada detalhe de acordo com as suas especificações no mês de novembro, no 11º ano do seu reinado. Salomão levou 7 anos para construir o templo. Capítulo 6 fala de forma bem resumida sobre a construção, sobre toda a construção. Não detalha muito para nós aqui sobre a construção do templo, a gente vai ver esse detalhe em outra passagem, mas aqui resumidamente ele coloca para nós como foi feita essa construção, as salas, o pátio interno, o lugar santíssimo, os querubins, com que tipo de material eles fizeram, e fala que ele demorou, no final, o último versículo fala que ele demorou 7 anos para construir esse templo. Ele começa no 4º ano do seu reinado, e então depois de 7 anos, 7 com 4, 11. Então no total aí já tinham 11 anos que Salomão estava no reinado de Israel, ok? Agora nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 2 e capítulo 3. 2 Crônicas, capítulo 2 e capítulo 3. 2 Crônicas, capítulo 2 diz assim: Salomão achou que havia chegado o tempo de construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si mesmo. Para isso ele precisava de 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortar as pedras nas montanhas e 3.600 homens para dirigir os trabalhos. Salomão mandou a seguinte mensagem para o rei Hirão de Tiro: Mande-me madeira de cedro, como aquela que forneceu o meu pai Davi, quando ele construiu o palácio real. Estou com planos de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, e consagrá-lo a ele. Será um lugar onde eu possa queimar incenso de cheiro agradável, apresentar os pães da presença e oferecer os sacrifícios queimados todas as manhãs e todas as tardes nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas do Senhor, o nosso Deus. Pois Deus quer que Israel sempre comemore essas datas especiais. O templo que vou construir será maravilhoso, porque o nosso Deus é grande, maior do que todos os outros deuses. Mas quem poderia construir para ele uma casa assim maravilhosa, visto que nem os céus dos céus seriam capazes de contê-lo? E quem sou eu para que eu possa construir um templo, a não ser que seja um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, mande-me bons profissionais, homens que saibam trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em ferro. Também quero que me envie homens que saibam trabalhar com tecidos púrpura, vermelho e azul, e homens que saibam desenhar em metais e madeira
para trabalharem junto com os hábeis profissionais de Judá e de Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Também envie-me madeira de cedros, ciprestes e sândalo, das florestas do Líbano, porque os seus homens sabem cortar madeira como nenhum outro, e eu vou mandar meus homens para ajudar os seus. Será necessária uma grande quantidade de madeira, pois o templo que vou construir será imponente e de uma beleza sem igual. Quanto às despesas, pagarei aos seus homens 20.000 tonéis de trigo batido, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 20.000 barris de azeite. O rei Hirão respondeu ao rei Salomão: O Senhor ama o seu povo, por isso ele o colocou como rei sobre ele. E Hirão acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra e que deu ao rei Davi um filho tão sábio, inteligente e de entendimento, para construir o templo ao Senhor, um palácio real para si próprio. Vou mandar-lhe um profissional de grande habilidade, Hirão-Abi, filho de uma judia de Dan, em Israel. O pai dele é daqui de Tiro. Ele trabalha muito bem em ouro e em prata, bem como em bronze e ferro, e tem grande conhecimento do trabalho em pedra, carpintaria e tecidos. Ele lida muito bem com tinturas em tecidos púrpura, azul e vermelho, e em linho fino. Além disso, faz desenhos em metais e madeira. Ele tem condições de executar qualquer projeto que lhe for apresentado. Ele vai trabalhar com seus homens e com os homens indicados pelo meu senhor Davi, seu pai. Agora, envie ao seu servo, pois, o trigo, a cevada, o azeite, o vinho, que o meu senhor prometeu, e vamos começar a cortar toda a madeira necessária das montanhas do Líbano, e vamos levá-las em jangadas pelo mar até Jope, e dali você fará o transporte para a terra até Jerusalém, por terra até Jerusalém. Salomão fez a contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, do mesmo modo que seu pai Davi havia feito, e verificou que havia 153.600. Ele designou 70.000 deles como operários comuns, 80.000 para cortar pedras nas montanhas e 3.600 para dirigir o trabalho. Então a gente tem o mesmo texto, né? Esse início dessa construção, esse chamado de Salomão para Hirão, o rei de Tiro, para ajudá-lo com a matéria-prima e também com trabalhadores. Aqui em 2 Crônicas fala desses trabalhadores que Hirão também envia para ajudar os homens em Jerusalém nessa construção. Capítulo 3. Então Salomão iniciou a construção do templo do Senhor em Jerusalém, no alto do monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao rei Davi, pai de Salomão, no antigo terreiro de cereais de Araúna, o Jebuseu, lugar que havia sido designado por Davi. A construção começou no 2º dia do 2º mês do 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce que Salomão lançou para o templo do Senhor tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura. Havia um alpendre na entrada do templo de 9 metros de largura, com as paredes internas e o teto forrados de ouro. O telhado ficava a 9 metros de altura. A parte central do templo era forrada com madeira de cipreste, coberta com placas de ouro, e nela havia desenhos de palmeiras, de correntes. Havia lindos ornamentos de pedras preciosas fixadas nas paredes. O ouro da melhor qualidade era de Parvaim. Todas as paredes, as vigas de madeira, as portas e os batentes que havia no templo foram revestidos de ouro, e havia figuras de querubins gravadas nas paredes. Dentro do templo, numa das extremidades, ficava o lugar mais sagrado de todos, o lugar santíssimo, com 9 metros de comprimento por 9 metros de largura, igual à largura do templo. Também esse lugar estava coberto com 21 toneladas de ouro da melhor qualidade. Os pregos de ouro usados pesavam 600 gramas. As salas de cima também eram revestidas de ouro. No lugar santíssimo, Salomão colocou 2 estátuas de querubim, revestidas de ouro, com as asas estendidas. Juntas mediam 9 metros. Cada asa media 2 metros e 25 centímetros e tocava a parede de um lado, e a asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. Dessa forma, os querubins com as asas abertas se estendiam por 9 metros e estavam em pé, de frente para a parte central do templo. Para fechar a entrada dessa sala, ele colocou uma cortina de tecido azul, roxo, vermelho e de linho fino,
enfeitadas com figuras de querubins. Na frente do templo haviam 2 colunas que juntas tinham a altura de 16 metros, e no alto de cada coluna havia um enfeite de 2 metros e 25 centímetros. Ele fez correntes entrelaçadas e as colocou no alto das colunas, com 100 romãs presas em cada corrente. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Deu o nome de Jaquim à coluna da direita e o nome de Boaz à coluna da esquerda. Capítulo 3, então, faz um pouco da descrição para a gente, né, dessa construção do templo, de como iniciou-se essa construção, suas medidas, a questão do ouro, né, que estava presente em toda a construção, que o ouro fala da divindade, né, da santidade de Deus, da divindade de Deus como Deus Todo-Poderoso. Então, Salomão vai iniciar esse templo no 4º ano do seu reinado. E o texto vai dizer, então, um pouco da descrição de como ele constrói, de qual essa medida, de como isso tudo é feito. E a gente vai caminhar, então, para o término, né, dessa construção nas próximas leituras, e a gente vai ver, então, que a partir disso ele, então, faz a entrega desse templo e como, então, Deus vai vir com glória, com majestade e habitar no meio do seu povo ali naquele templo tão maravilhoso que Salomão havia construído. Eu tenho um certo pensamento a respeito disso. Se Davi é a tipologia de Jesus na sua vinda para lutar contra os seus inimigos e para trazer paz para Israel, então esse é o tempo em que Jesus encarnou e veio como filho realmente de Deus na terra e lutou contra principados e potestades, que os inimigos reais de Deus, né? Como a palavra mesmo diz. E quando há paz em Jerusalém, quem começa a reinar é Salomão. E é esse filho de Davi, então, né? Que também é a tipologia de Cristo. Davi também é uma tipologia de Cristo. E ele vai dizer no início da leitura que a gente fez hoje que havia paz. Não havia mais inimigos, né, ao entorno de Israel. Israel estava em paz, não havia mais revoltas também dentro de Israel. O povo era um só novamente, né? Davi havia conseguido trazer unidade para o povo. Então, o reino de Salomão, na minha opinião, faz alusão ao reino milenar, a volta de Jesus e então como é que eu posso dizer a palavra? A maneira com que Salomão vai reinar fala desse tempo em que Cristo virá reinar num tempo de paz, num tempo de restauração, quando todos os seus inimigos, né, os inimigos de Davi foram colocados debaixo dos seus pés. A palavra vai falar, né? Então, quando Cristo também vencer todos os seus inimigos na segunda volta, quando ele começar a reinar com o seu trono novamente em Jerusalém, no Monte Sião, então esse é o reino de Salomão, esse reino de paz, esse reino de restauração, esse reino onde tudo volta ao devido lugar e a presença de Deus então vai poder vir e reinar por causa da construção desse templo que vai ser feito novamente em Jerusalém. Essa é a minha impressão, esse é o entendimento que eu consigo tirar desse tempo, né, do reinado de Salomão, mas a gente vai ver que Israel, infelizmente, vai começar na época do declínio de novo, e Deus mostrando que a redenção estava sendo desenhada, a redenção estava sendo, então, colocada em prática, né? Porque o povo realmente não conseguia se afastar do pecado. Mas isso aí a gente vai chegar mais lá na frente. Eu queria que você meditasse nessa palavra, tentasse extrair o máximo possível aí de entendimento daquilo que a gente vai começar a ler essa semana, para que você começasse a entender um pouquinho agora dessa segunda parte, que é o reinado de Salomão. Nós passamos por Saul, nós passamos por Davi e agora a gente entra nessa fase de Salomão, esse rei que realmente tem toda a sabedoria, que está sendo colocado sobre Israel com tamanha sabedoria e que vai construir esse templo para o Senhor, um templo maravilhoso, um templo suntuoso, né? Um templo cheio de glória. A presença de Deus vai vir e habitar no meio do seu povo. Então a gente vai ver o que vai acontecer posterior a isso. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo início de semana, ótima segunda-feira para vocês. E essa semana, se Deus quiser, a gente vai estar aqui, dia após dia, lendo a nossa
nossa porção, né? E tendo um pouquinho mais de entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Deus abençoe. Ótima semana para todo mundo. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.